Fala galera, começando mais um videozão da Carvídeo BR. Seguinte, vai rolar o leilão de uma McLaren 720 2018, pequena monta lá no Palácio do Leilão. Eu tô em São Paulo, mas eles me mandaram a imagem do carro. O leilão vai acontecer amanhã, tem todas as informações lá no site deles, no Instagram deles vai ter também. Então eu vou deixar as imagens com vocês aí, vocês entram lá no site deles para saber mais, fechou? E quem comprar manda mensagem para mim que eu quero dar rolê quando tiver pronto, hein? É nóis, assiste aí, ó.